A classe contábil, ela nasceu de uma forma, não vou dizer sem planejamento, mas como é que acontece na classe contábil? Você não conhece um técnico jurídico, você não Uhum, conhece um advogado de nível técnico, não uhum, existe, uhum. não existe. Você não vê um médico de nível técnico, não existe. Tá? Ah, mas tem um enfermeiro, mas não é médico, Não é médico. beleza? E a classe contábil não. A gente tinha um curso de nível médio que dava a ex-profissional o poder dele ter um registro no conselho. Sim. Então você tinha um técnico contábil que saía lá da oitava série, antigo colegial ou ginásio, né? E ia pro ensino médio e saía com um CRC. Então acontece que aquele cara ele é muito mal formado e só com a visão técnica. Muitos deles não sabiam nem o que estava fazendo na profissão, não era uma Sim. questão de escolha. Muitos escolheram a profissão contábil naquela época porque só tinha aquele curso na escola perto de casa. A verdade é essa, tá? Tipo, na cidade tal, só tem uma escola que tem lá o colegial. Aham. Só tem aquele curso ou magistério. Aí o cara não queria fazer magistério, ia fazer formação em contabilidade, Legal. tá? Então muita gente surgiu desse caminho, tá? Outro ponto que eu percebo é que o contador, infelizmente, ou sei lá, por outros motivos, ele não vem de uma classe nobre. Não é uma profissão. Pergunta aos contadores quantos deles nasceram em berço de ouro. Boa reflexão. Não nasceram em berço de ouro, a maioria deles, tá? Dizem que o contador ele é rico, o dono o filho do contador que fica rico, que quando o cara faz escritório e deixa pro filho um legado, Aham. entendeu? Então o que acontece? Você nasce de um lugar que vem de um perfil de escola pública, você vem de uma classe baixa, você vem de pessoas de um meio que tem uma mentalidade é, com um nível não tão alto em relação à mentalidade empreendedora, não convive. A minha realidade, inclusive, né, eu fui servente de obras, né, e nasci num bairro periférico, em Alto de Couto, lá em Salvador. O bairro é pesado, o bairro. Até hoje é difícil. Minha família mora lá, minha mãe, meus irmãos, e eu tenho que entrar lá algumas vezes, mas é pesado. Então o que acontece? Você vê que o contador ele saiu desse meio. Ele não nasceu em berço de ouro. E aí a mentalidade dele está totalmente, e a formação dele também, está totalmente ligada ao quê? Você vai fazer uma formação, você vai conseguir um emprego. Você vai fazer uma formação, vai conseguir um emprego, vai trabalhar de analista para algum escritório, ou se você der sorte, você vai parar numa empresa de auditoria, para vestir um terno, ficar bonito, ficar aí viajando, Uhum. né? Mas seria o suprassumo da área contábil. Então acontece que quando esse profissional ele está no mercado de trabalho, que ele está ganhando seus 3 mil, 4 mil reais, ele se compara com o chefe e olha que ele ganha X e poderia muito bem estar ganhando isso trabalhando menos, porque com um ou dois clientes ele consegue. Então, na maioria das vezes, o empreendedorismo contábil ele parte disso. Apesar de ser contador, a gente não é o dono da verdade e a gente também precisa de ajuda igual a qualquer empreendedor, Uhum. né? O pessoal tem mania de dizer, você é contador, então você sabe de tudo. Não é bem assim. Quando esse contador ele assume uma empresa, ele decide empreender, ele vai com o mesmo problema do mercado. Ele não tem mentalidade empreendedora, ele não sabe lidar com finanças, ele muitas vezes não sabe nem entregar o produto dele. Muitos contadores que estão no mercado mal faz a escrituração contábil dos clientes, né? Vamos imaginar, Sim. pensar, tem um escritório, você tem a área fiscal, DP, tem um contábil, tem a Uhum. legalização, hoje tem BPO financeiro, tem recuperação tributária, um monte de coisa. Mas aí ele não faz aquilo que ele vende. É como você ir numa padaria, Matheus, não ter pão. Chega na padaria, vai lá, ei, gente, tem pão aqui? Não, aqui não vende pão. Como assim? Você é uma padaria, não tem pão. Então é um escritório de contabilidade que não tem contabilidade. Não tô nem falando dele, tô falando pro cliente dele que ele vendeu. Então a gente começa a ter esses problemas. Uma outra coisa que eu percebo é que o médico, ele tá hoje estudando, no outro dia ele se formou, foi lá no Conselho de Medicina fazer o registro de médico. Uhum. No outro dia ele trabalha de quê? Médico. De médico. Pronto. E o contador? Quando é que ele trabalha de contador? Você atuou nos escritórios. Uhum. Tinha quantos contadores lá trabalhando com você? Hum. Tinha quantas pessoas trabalhando? Quantas pessoas trabalhando? Pensa aí, tá? Tá. Não precisa me responder. Você tinha 20, 30, mas tinha quantas pessoas com cargo de contador na carteira de trabalho? Eram poucas. Perceberam? Então você acaba estudando, se formando e você não vira o profissional que você se formou. Você vai ser analista, você vai ser auxiliar,
Você vai ser qualquer outra coisa. Verdade. Mas o contador é quem? É o dono do escritório. Que muitas vezes não tem competência para ser dono. Né? Eu até brinco com alguns colegas. Quem disse a você que você tem competência para ser dono do escritório? Porque para contratar um analista, você fez um processo seletivo. Fez prova, cobra. E para ser dono do escritório? Basta você abrir um CNPJ e dizer que é dono. Então, junta todas essas questões, Matheus, e aí você agora tem um profissional que vai empreender de maneira sem planejamento, sem a mentalidade adequada, sem preparação, sem a base escolar adequada, e vai enfrentar um mercado onde precisa gerar valor para esse cliente que também não teve preparação para empreender, não tem apoio do governo. A nossa imagem está muito vinculada ao governo ainda, porque o Código Civil obriga você a contratar um contador. Não é porque o governo gosta da gente. É porque o governo quer um responsável solidário e o governo quer também que alguém verifique se você está fazendo as coisas corretamente. Não é porque o governo, contrate um contador que você vai ter uma boa gestão, nada disso. Obrigatório ter contabilidade, porque eu quero fiscalizar vocês. Então, nesse caminho, você tem a vinculação de imagem do contador com o governo. E tirar essa imagem do governo da gente, que é o grande desafio. Hoje, o grande desafio de quem está empreendendo em contabilidade é você dizer que, olha, cliente, você precisa de mim além dos impostos, porque só quem usa, dos usuários da informação contábil, né? A contabilidade tem vários usuários, um deles é o governo. Você tem o usuário empresário, que é seu cliente contador. O seu cliente ele é um usuário da informação contábil, que é a sociedade. Você tem um governo, você tem fornecedores, você tem concorrência. E tem outros usuários, como bancos. Muitas vezes, a contabilidade está servindo apenas para o governo e não para o cliente, para a sociedade, para os donos da empresa. Isso é um absurdo. Né? A gente tem que quebrar esse paradigma de que nosso produto final, que é nosso serviço contábil, ele seja apenas utilizado na função de recolhimento de tributo. E essa expertise a gente tem que tirar diante de muito estudo e trabalho. Porque ao longo dos 60 anos ou mais que a profissão contábil existe, deve ter uns 80 anos já que a profissão contábil existe, ela é somente vinculada para o governo. Com os cenários atuais, digamos, como a reforma tributária, que vai quebrar um grande paradigma, que está na iminência, inclusive, contador, do imposto ele ser automático para o seu cliente. Será que seu cliente vai querer te pagar ainda? Será que seu cliente ele vai te olhar, ou que valor você vai gerar para ele a não ser os impostos? Já que o governo vai emitir uma guia para o cliente lá e pagar.